Olá, pessoal, como vocês estão? Olá, Van, que saudades! Boa noite, que saudades também. Mais um dia, mais um Pod Live no ar. Muito especial e, como sempre, temos aqui as melhores pessoas que você poderia ver agora na tela, a Vanessa e eu, porque o Pod Live ele é feito de duas pessoas com um único propósito, que é levar a palavra de Deus, as nossas experiências, a nossa vida, uma palavra simples e descomplicada, não é mesmo, Van? Sim, com certeza, para que seja de fácil entendimento e que você se sinta abraçado pela palavra de Deus. Amém! Lembrando da palavra de Deus, nós trouxemos hoje uma palavra super especial para o coração de vocês, que encontra-se, inclusive, ela é uma palavra muito conhecida, mas que vocês vão entender no contexto do papo de hoje o que ela está querendo dizer. Eclesiastes 3, capítulo 1, na versão NVI, tá bom? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, de curar, tempo de derrubar e de construir. De chorar, de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Espalhar pedras e ajuntar pedras. E o tempo de guardar e de jogar fora. De rasgar e de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Uma das coisas mais importantes que a gente pode trazer aqui nessa reflexão, acalmar o nosso coração perante a tantas coisas que vêm acontecendo no nosso mundo, vem acontecendo na transformação tecnológica da nossa vida, e nós estamos imbuídos disso, nós estamos no meio disso tudo, porque nós fazemos parte aqui da Terra. E essa palavra conforta o nosso coração a dizer que tudo tem o seu tempo. Assim como há o tempo de Jesus vir também para nos buscar, teve o tempo dele estar aqui e se fazer homem junto com nós e passar por tudo isso. E às vezes até pior, porque cada tempo tinha a sua doutrina, a sua forma, as suas regras, né? E hoje nós temos tanta liberdade aqui, principalmente no Brasil que nós falamos, né, Van? Então nós temos essa liberdade, então acalma o seu coração no sentido de que há um tempo. Se hoje você começa ouvindo essa live desacreditado de o que você está vivendo não vai passar, tenha certeza que vai passar. Sim, como a palavra disse, né? Há tempo para tudo, né? E nós vivemos tempos em que nós, a cada dia, vemos as escrituras se cumprindo e, como o John falou, às vezes nos gera, né, uma expectativa, talvez gera medo em você, mas não, isso nós devemos ter confiança no que a palavra diz, né? E a palavra diz para que fiquemos tranquilos, porque as coisas precisam acontecer, para que a palavra se cumpra. Então, é necessário que nós possamos viver a palavra. Não somente ler, não somente ouvir, não somente falar, mas viver a palavra, né, no seu sentido mais profundo, que é confiar em Deus, confiar nas promessas dele, confiar que ele vai, né, conduzir o seu povo da melhor maneira possível, porque nós sabemos o destino, o nosso destino, a palavra de Deus nos traz destino, né? Então não somos pessoas que estamos além, por aí, sem saber de onde vimos nem para onde vamos. Então a gente precisa confiar em Deus, e não é diferente na nossa vida pessoal, né, John? Que a gente precisa confiar em Deus, porque o dia de amanhã eu não conheço, o John não conhece, você que está nos ouvindo não conhece, mas Deus já está lá, ele já está lá no seu amanhã. Então, como a palavra também diz, deixe que o dia de amanhã traga suas próprias preocupações, porque não adianta eu e você nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã, porque é só Deus que pode saber o que vai acontecer amanhã. Ele já está lá no amanhã, né? Ele é antes, durante, depois, ele é sempre, né? Exato, e é muito engraçado você dizer isso, porque me fez lembrar algumas atitudes que eu tive recentes. Recentes eu tive esse ano, tá, gente? Então, eu converso muito com meu pastor, e é muito importante você ser acompanhado por um pastor, é por isso que a gente sempre fala, né? Busque um líder espiritual, e esse líder espiritual que te leve para Jesus, unicamente para Jesus, né? Então, esse líder, esse pastor, seja qual é o cargo que ele tem que te instruir na palavra, né? E quando nós conversávamos, eu falava das minhas questões para ele, ele me ouvia muito.
E isso de ouvir muito te traz muito um conforto de falar muito também. Porque é uma pessoa que tá ali pra te ouvir, pra depois te dar a resposta. Só que a palavra diz também pra gente tomar cuidado com as nossas palavras. Salomão nos ensina muito a guardarmos nossas palavras, termos consciência e noção daquilo que a gente fala. Porque quando você fala muito, você acaba falando tolice. E não que tenha sido tolices as coisas que eu disse, mas talvez eu tenha falado demais com uma certeza daquilo que eu tava dizendo. E, literalmente, eu paguei com a língua tudo que eu tinha falado com o meu pastor depois. E se ele estiver assistindo esse episódio, ele vai provavelmente reconhecer algumas coisas e vai perceber que, graças a Deus, a maturidade, o dia após dia, acordar todos os dias com Jesus e ter a noção de onde tem que estar o seu pé, que é na frente da cruz, para te mostrar o quão falho você é e o quanto você precisa de Jesus. E muitas vezes a gente vem carregado de tantas certezas, né? Carregado de tantas ideias, ideologias que te fazem acreditar que você tem força nisso, mas não tem naquilo. E quando, na verdade, você tem muito nisso e muito pouco nisso. E é aqui, justamente, onde você tinha tanta certeza, cuide para não cair. É o que a palavra diz. Então, nada... Não seria o ideal, né? Viver a palavra dessa forma. Ver essas palavras de confronto de Jesus pra gente e vivê-las, mas seria bom se a gente visse só do vizinho e aprendesse com elas, mas também como é bom a gente viver certas coisas e lembrar na hora do Espírito Santo, te lembrando daquela palavra da Bíblia que casa certinho com aquilo que você está vivendo, que você acreditava que, não, eu tinha certeza disso, não, disso daí eu não vou pagar com a língua, não, isso daí eu não vou, isso eu não vou fazer, e isso não, aqui eu tenho certeza. Essa certeza é o nosso maior medo. Então, se essa antena não liga em você, de você entender o quão falho nós somos, já nascemos em pecado, coloca você num patamar totalmente errante, porque você vai andar achando que você está por cima da carne seca, como é o ditado popular, e quando você for perceber, você está mais por baixo da carne seca do que o seu vizinho que você julgava está mal, justamente porque ele era uma pessoa tão transparente, e muitas vezes a gente, cheio de tantas certezas, guardamos para nós mesmos alguns podres, né, da vida, seja ele vícios de palavrões, por exemplo, bebidas, hábitos do dia a dia. Eu mesmo ainda tenho as minhas lutas, vocês bem sabem o testemunho que eu tive, eu ainda tenho essas lutas e eu nunca vou desistir, né? Eu nunca vou desistir porque eu sei quem tá comigo, eu sei quem é maior em mim, né? Então isso não é sobre mudar ou se transformar ou fazer do jeito que as pessoas acreditam que tem que ser, mas é ter a consciência de que viver na santidade, viver buscando sempre essa melhoria é um caminho que a gente vai ter que seguir talvez pelo resto da vida. E eu não tenho pressa. A única coisa que eu tenho pressa é que Jesus volte. Isso eu tenho muita pressa, porque o mundo tá ficando insuportável, né? O mundo tá ficando insuportável, são brigas ideológicas, são brigas políticas, são brigas por egos de coisas desnecessárias, né? Então, quando a gente espera em Cristo, é esperar não só pela sua vinda, mas esperar de Cristo também um descanso, trocar com Ele o jugo, trocar com Ele o peso, trazer com você a sua cruz, que é uma obrigação sua, mas trocar com Ele o peso. Esse peso Ele te dá, que é o leve e o suave. Então, quanto mais estivermos buscando esse foco de descansar em Cristo, trocar o fardo, trocar o jugo, todo esse caminho se torna tão mais rápido de ser trilhado que a gente não percebe, né? Então, nesse caminho todo, fazendo assim uma autoanálise daquele testemunho que eu dei, que vocês assistiram, que vocês têm acesso, se vocês não conhecem ainda, vão lá buscar nos nossos vídeos, vai conhecer o meu testemunho, assim como de vários outros, o da Rônia, por exemplo, também. É o nosso primeiro episódio. Verdade, o nosso primeiro episódio é um dos mais especiais, porque onde abriu-se tudo depois do esquenta que nós fizemos com a pastora Fran e o pastor Iris. Então, lembrando de lá para cá o quanto houve de evolução, o quanto houve também de caídas, né, que acabei dando, e acontece quando a gente acaba se perdendo em nós mesmos. Então é importante lembrar, por mais que você caia, por mais que você tropece em uma pedra, lembre-se que há uma rocha muito maior para você se apegar. Se você caiu naquela pedrinha simples, existe uma pedra de esquina a qual você pode segurar. Uma pedra de esquina que faz você lembrar o lugar que você tem que voltar. É ela que vai te guiar, e essa pedra é Jesus. Nessa pedra de esquina que é chutada, que é julgada, que é maldita pelas pessoas no dia a dia, que é julgada tão erroneamente, muitas vezes por causa das nossas atitudes. Essas atitudes que fazem a gente tornar o nome de Jesus sujo,
ele vem de nós, porque nós somos imagem e semelhança. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, que nós seguimos a Cristo, nós temos a obrigação de seguir aquilo que Jesus falou. Por quê? A chance de erro, a margem de erro é quase nula, é praticamente zero. E se a gente segue isso, a gente se transforma em um discípulo de Cristo. Nós nos transformamos em um espelho de Cristo aqui na Terra. E quando nós estamos, eu digo isso por experiência própria, quando a gente está muito ligado com o Espírito Santo, é algo tão natural, é uma mudança tão natural, que você se lembra, literalmente, o quão podre a sua natureza é. E o quão é bom, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso você estar alinhado com os propósitos de Cristo para a sua vida aqui na Terra, para você ser porta-voz. Porque quando você está alinhado, se torna fácil de você ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo é simples quando você está alinhado com Ele. Quando você não está, aquilo é difícil. É quase impossível. E é muitas vezes nesse difícil que as pessoas se perdem, que se afastam, que caem e não voltam. Porque colocam o peso, né, o peso de seguir a Jesus, porque ela tá olhando as suas próprias forças. E se a gente for olhar as nossas próprias forças, né, mano? Coitado de nós. Porque assim, o nosso maior erro na caminhada é querer ser perfeito, né? Querer não errar. Mas não existe essa possibilidade. Nós somos pecadores e vamos errar todos os dias. Mas como o John falou, o que temos como segurança, né, de tentarmos não errar é Cristo, né? E Jesus, o próprio Jesus, esteve aqui na Terra para nos provar, né, que mesmo diante de todas as lutas diárias, né, é possível vencer. Né? É possível, né, conquistar, né? Como Jesus passou por tudo isso, não como Deus, como homem, como eu, como você, mas ele mostrou para mim, para você, que é possível vencer, né, as adversidades, você ser julgado, você ser, né, cuspido, condenado, as dores mais profundas, ele nos ensinou que é possível, né? Que é possível passar. Quando eu falo de Jesus, eu me constrange, porque ele nos mostrou que tantas coisas, né? Porque poderia ser uma passagem tão linda pela terra e todo mundo o reconhecer como Cristo, como Senhor e Salvador, mas ele foi totalmente contrário disso, né? Quando a gente passa, né, por coisas como a gente passa hoje em dia, em redes sociais, em todos os lugares, em todas as redes, que você não pode, né, falar nada, você não pode declarar a sua fé, né? Você para e pensa no que Jesus passou lá atrás. As pessoas fizeram a mesma coisa com ele, mas não foram em redes sociais, foram pessoalmente, foram, né, ali tete a tete, e ele suportou tudo por mim e por você, né, por todos nós. Então ele nos provou, né, que é possível, né, viver uma vida de acordo com os mandamentos do Senhor, mas com muita sabedoria, entendimento que Ele mesmo nos ensinou para que possamos viver, né, o novo e vivo caminho que é Ele, que é Cristo, né? E interessante até o John nos falar sobre as suas conversas com o seu pastor, porque é importante, né, na caminhada, pessoas que saibam ouvir, né, que consigam ouvir o outro em silêncio, consigam identificar ali onde está o problema e consigam ouvir a dor do outro, né, e falar quando aquela pessoa já desabafou, né, já, né, colocou para fora, porque nós temos profissionais também que ouvem, né, mas quando Deus direciona pessoas para te ouvir é diferente, é outra coisa, é outro nível. Então, eu creio que Deus nos dá papéis assim, né, aqui na Terra, né? De você ser uma pessoa que consiga ouvir a outra pessoa e compartilhar, né, da dor, da situação que ela está vivendo. Por quê? Porque eu estava até falando com o John outro dia que
quando a gente vive uma situação, a gente sabe, né, a gente entende melhor aquela pessoa quando ela passa pela mesma situação. Porque uma pessoa que não passou por aquilo nunca vai saber mensurar o que é passar por aquilo, o que é viver aquilo. Então eu acredito que na caminhada Deus direciona pessoas que viveram o que você viveu, para que saibam te escutar, para que saibam, né, te ouvir e te aconselhar e te abraçar, né? Porque sabe que aquilo não foi fácil para ele, então não vai ser, sabe que não está sendo fácil para o outro. Então eu queria muito que você, John, dividisse um pouco com a gente se tem sido fácil, né? Ou não a sua caminhada com Cristo. Se você tem tido dificuldades, assim como você falou agora, né? Mas como você tem se sentido com a situação? Tem sido dias e dias, né, Van? No começo, quando a gente tá no primeiro amor, aquela euforia, é fácil, é muito fácil, né? É gostoso porque você tá ali puro, né? A sua casa tá limpa, porque houve uma restauração, né? O Espírito Santo tá fazendo a obra, você tá com todo o gás. Mas e quando começam as coisas a entrar no lugar, aquele primeiro amor vai chegando, né, num lugar de conforto, tudo tranquilo, é quando você tá querendo, quando sua mente já começa a querer te levar para lugares que não deveria, suas vontades começam a aparecer para te levar em lugares que você não deveria. Então ali começa uma luta muito grande, não só espiritual, mas física também, né? O espiritual ela é muito superior à física, mas é uma luta constante, porque vem de padrões, existem gatilhos, existem coisas, e não à toa, provavelmente algumas pessoas sabem aqui no Pod Live ou não, eu não tenho redes sociais. Então quem cuida das redes sociais do Pod Live é a Vanessa, justamente porque eu escolhi sair das redes sociais assim que eu voltei para Cristo, por uma questão de saúde mental. A gente precisa dessa saúde mental. Eu preciso estar longe dos gatilhos, né? Eu terminei um relacionamento que eu precisava estar totalmente longe daquilo, eu precisava ficar longe da pessoa. Então é um trabalho de formiga, cada formiga um dia. E ainda não criou a colônia. Ainda é uma colônia que ainda não está feita, não está construída. E já se vão quase 2, né? E já se vão aí quase 2 anos de processo. Claro que tiveram dias que eu pensei em desistir. Claro, tiveram dias que... Claro, não digo isso com orgulho, ou que deveria ser um padrão. Mas tiveram dias, sim. Né? Se os próprios discípulos, profetas da Bíblia pensaram em desistir, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Eles que estão ali dentro do livro, descritos para mostrar pra gente. Deus escolheu deixar a história deles ali para nos mostrar que eles também tiveram as suas questões, eles também tiveram seus medos, também tiveram seus pensamentos, né? De parar no meio do caminho, não sou capaz, não posso, é mais forte do que eu, como que eu consigo? Parece que Deus não me escuta mais. Né? Então são questionamentos que aparecem muito no nosso ouvido, e eu tô falando isso da minha vivência, né, como ex-homossexual. Então, Deus não me escuta, nada tá acontecendo, parece que tá tudo de boa agora, não evolui mais nada. Isso é um problema, porque muitas vezes não é um pensamento genuíno, é um pensamento diabólico, né, em alguma brecha que a gente acabou dando. Né? E esses pensamentos diabólicos, quando ele começa a criar raiz, é alguma brecha que em algum momento você deu. Né? Por exemplo, no meu caso, eu poderia ter olhado com uma malícia, eu poderia ter entrado em um assunto com uma malícia, e ali vai abrindo brechas daquela casa que estava suja, que estava limpa, e entrando sujeirinhas. É onde o diabo vai entrando, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai. Né? Talvez por algum dos dias eu possa ter deixado de orar como deveria, ter feito menos jejum como deveria, ter me entregado menos como deveria, ter faltado talvez em um culto. Não precisa ser só o do domingo, né? Então são dias bem difíceis, são dias que não são fáceis, tem dias que é sussa, tranquilinho, mamão com açúcar, mas tem dias, minha filha, que o negócio fica maluco, e se eu não segurar no pé de Jesus, eu saio, mas isso não vai acontecer em nome de Jesus, jamais, nunca, porque é o que eu sempre digo, gente. Quando você tem um encontro genuíno com Deus, assim, de verdade, eu já questionei, inclusive, esse encontro genuíno com Deus, porque era um mês muito conturbado. A Vanessa acompanhou, eu compartilho muito com a Vanessa muitas coisas, e eu falei, amiga, eu não sei até se as coisas que eu falei no Pod Live são tão reais, assim, porque, cara, parece que eu tô pagando com a língua tudo.
né? Parece que eu tô pagando tudo com a língua do que eu falei, não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, e enfim. E a gente questiona se até o encontro que você teve com Deus é genuíno, porque quando eu tive esse encontro genuíno com Deus, tava muito claro pra mim que era a minha única chance. Era a minha única chance de volta, né, para os caminhos de Jesus. Eu não podia voltar atrás. Então, nesses tempos que eu fiquei questionando muitas coisas, pensando, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Porque, gente, uma coisa é você, às vezes, ter um vício em bebida, né? Você tem um vício em bebida, você para com a bebida aqui e vai focar em outras coisas. Outra coisa é o lado sexual. A gente tá falando de algo remetido a vontades do corpo, algo que foi dado por Deus como sexo, como um encontro, como flerte, como você ser correspondido com amor. Então, você abrir mão disso, né, para viver plenamente para Cristo, porque você fez isso, né? Você foi chamado assim, você quer viver assim, até que ele te direcione para outras coisas, é muito difícil. Você não sabe se você aguenta, se você consegue, né? Então são caminhos bem complicados de serem vividos, porque como Vanessa disse, quando você está vivendo é uma coisa. Quando você vive ou quando você conversa com alguém que viveu isso, a pessoa consegue te entender. Talvez para alguns de vocês que estão me ouvindo, você pense que é besteira. Não, é só ficar tranquilo aí, ora bastante, faz bastante jejum que Deus te dá força. Não é só força, gente, né? Isso é algo da natureza humana. Cristo criou, né? Deus nos deu esse... o contato físico, o contato humano, a troca com as pessoas. Eu não tô falando de sexo, eu tô falando realmente de sentimento. Eu estou falando de sentimentos. E quando você abdica disso por Cristo, além de você... A gente sabe que a gente ganha muito com Cristo, mas também a gente perde muitas coisas com o olhar humano. Com o olhar humano a gente perde muitas coisas, né? E também você se afasta de muitas coisas, de muitas pessoas que não acreditam. Pra você crescer em algumas coisas, você precisa perder outras. E essas perdas podem ser também relacionadas a pessoas na sua vida. Amizades, amores, vícios. Você precisa perder alguns vícios, entende? Às vezes, por exemplo, rede social. Eu tive que abrir mão. Eu entendi que Jesus queria que eu saísse das redes sociais para poder avançar. Senão eu não ia avançar. E eu tinha plena consciência disso, né? Então, quando a gente entende o que o Espírito Santo está falando para você, porque não é ele falar uma vez e você identificar, principalmente para quem está começando. Né? Para quem está começando, não é falar uma vez e você identificar, entendi que foi o Espírito Santo. Não. Você fala, não, será que é coisa da minha cabeça? Calma. Você ora, você busca, e Deus vai te dando sinais. Às vezes esse sinal nada mais é do que te causar uma dor. Deus precisa mostrar pra você, fazer doer exatamente naquilo pra te dar o discernimento, pra você entender que aquilo que tá doendo é algo que você precisa abrir mão. Eu não posso mais estar aqui, eu não posso mais ter contato com isso, eu não posso mais ver essa rede social, porque isso vai me levar a tal coisa, que vai me levar a tal coisa, que vai me levar a tal coisa, e não é isso que Deus quer pra mim. Porque eu sei que se eu não abrir mão por Cristo, eu vou abrir mão pelo quê? Pelo quê? Qual é a minha garantia? Eu não tenho o que entregar pra mim. Deus tem. Entende? Deus tem um chamado na minha vida, assim como tem na da Vanessa e na de você que está nos assistindo. Então, será que muitas coisas da sua vida não tá avançando porque você não abre mão? Será que é porque você segura? Existe algo que a gente não pode segurar mais, que a gente precisa soltar para outras maiores virem, né? Muitas vezes eu já vi nas redes sociais, na internet em si, uma foto de uma criança segurando uma flor e Jesus inclinado para ela com um buquê escondido. Né? E a frase, o contexto de tudo era: solte aquilo que você acha que é muito importante, porque Deus tem coisas melhores pra você. Ou seja, o melhor de Deus ainda está por vir, sabe? Deus tem coisas muito maiores para as nossas vidas. E isso eu falo como um conselho pra mim mesmo. Tem muitas coisas que eu ainda seguro, sabe? E são coisas que eu preciso soltar, são pessoas que eu preciso soltar para avançar em outras, né? E nesse momento da minha vida, eu preciso entender que até família, isso é importante. Porque, gente, eu não tô falando família meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando família no geral, pessoas da família. Por quê? São pessoas que nos conhecem desde criança. Muitas vezes vão usar isso contra você porque não acreditam no seu progresso. Não vou dizer sucesso, mas seu progresso. Porque isso pra mim também vai ser um sucesso, né? Vai ser um sucesso. Eu não tô falando de dinheiro ou fama, mas eu tô dizendo um sucesso de vida, de realização, de um degrau a cada dia, né? E muitas vezes não acreditam porque te viram tanto tempo assim que não acreditam que é possível você chegar do outro lado da ponte, né? Mas é o conselho que eu tenho pra vocês, como alguém que está passando por processos. E eu posso terminar esse processo e entrar em outro. Deus pode me levar em outro. Porque também, se a maré estiver muito branda, estiver muito de boa, não vai rolar.
tem alguma coisa errada. Se tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. Se você não tá sentindo nada, se você não tá percebendo nada, tem coisa muito errada. Você se desligou com alguma coisa no lado espiritual, precisa voltar 3 casinhas, rever, falar, Deus, tira de mim. A oração que eu mais faço é: tira de mim aquilo que me impede de me aproximar, daquilo que me impede de te ouvir. Se aquilo me impede de te ouvir, de me aproximar, de me entregar como deveria ser, tira. Isso inclui pessoas também. Isso inclui pessoas. Isso pode incluir trabalho. Isso pode incluir N coisas. E não tenha medo dessa perda, porque quando Jesus tirar, ele garante que ele te sustenta. Ele te sustenta em tudo, no emocional, no físico, no financeiro, no mental. E algo que a Vanessa falou é muito importante, que eu já estava pensando em falar, é o cuidado com a mente. Existem muitos profissionais aí fora, né? Nós temos uma grande amiga, inclusive, que ela é profissional da área psicológica. Então, melhore a sua mente. Cuide da sua mente, sabe? Busque um profissional. Além da busca espiritual, da oração, que Jesus vai cuidar, né? Deus vai cuidar. Mas ele quer que você coloque pra fora. Por quê? Ele entende que muitas vezes o que você fala pro humano não é o que você fala pra ele. Ele entende, ele sabe. Nós deveríamos orar para Deus como nós conversamos aqui, eu e a Vanessa. Então, nós não fazemos isso, mas, como a Vanessa disse... É uma relação, né? É um relacionamento, não é ou só Deus falando, ou só nós pedindo. É um relacionamento, é uma conversa, né? Correto. Então, se a gente não exercitar... Primeiro, que a gente precisa exercitar. Isso é algo muito clichê já de dizer. A gente precisa exercitar esse processo de conversar. Porque eu, por conta própria, tem horas que eu canso do jeito que eu oro. Eu falo, gente, isso daqui tá mecânico. Não é assim. Eu preciso, sei lá, criar um cenário, às vezes, mental de como seria se eu estivesse na frente de Deus. Como que eu conversaria com Jesus, sabe? Senta aqui, vamos conversar. É tete a tete. Será que é assim que eu me sinto mais livre pra falar? Mantendo respeito? Porque é o mínimo, né, gente? A gente tá falando com um Deus soberano. Então você não vai falar com ele como um brother, tá bom? Então entenda isso também. Não queira também modernizar coisas que não são modernas demais também. A gente precisa ter o discernimento do bom senso. Então, assim, Deus, senta aqui, vamos conversar. Quero falar com você. Quero conversar com o Senhor. Dizer pro Senhor como eu falaria pra Vanessa. Como eu falaria pro meu pai. Como eu falaria pro meu pastor. Porque eu tô vendo que eu tô indo por um caminho que eu tô falando igual o pessoal da igreja no púlpito. Eu não quero falar assim, soberano, Deus e excelso. Já começa numa coisa tão... que você nem usa. Acaba que fica... não é real, não é o jeito que você fala. Ou seja, soa falso, não é mesmo? Falso. Porque você não fala desse jeito, você não se comunica desse jeito. Então Deus conhece, Ele te conhece. E você começa a se comunicar assim, você está imitando alguém. Você não está sendo real, sincero. Então Deus sabe. Então Deus nos conhece. Então Ele quer a mais pura e sincera conversa, né? Que é o que a gente tem aqui, como a gente está tendo agora. É a mais pura, assim, sincera conversa com Ele. Orar isso é conversar com Deus Criador, é ter essa relação com Ele, né? É conversar, dizer do que você precisa. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe do que você precisa, mas é como um pai, né? Que conhece o seu filho e sabe de tudo que ele precisa, mas a gente tem que ir até o nosso pai dizer para ele o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente não está conseguindo, né, fazer, né, para conquistar o que a gente quer, né? Ele precisa saber, ele precisa ouvir de mim e de você. Ele precisa entender, né, o porquê, né, daquela situação, o porquê que eu tô me sentindo frágil, porquê, né? Porque Deus tá ali, ele tá ali te vendo o tempo inteiro, mas ele precisa saber do seu lado, do que você quer falar, do que tá dentro do seu coração. Isso que é muito lindo, né, da oração, é essa relação, é a gente poder dizer para Deus qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente estiver precisando e sentindo e acontecendo ali em volta de nós, a gente pode falar com Ele, né? Não tem coisas que você não possa dizer para o seu pai, né? Exato. E me fez lembrar também de uma situação há um tempo atrás
que eu questionei até, assim, falei, mas será que é possível? Meu Deus, tem tantas coisas que parece que nunca acontecem, que nunca se transformam, parece que não avançam certas coisas da vida. E eu fiquei questionando, falei, mas será mesmo que é capaz de fazer? Será que Deus faria, né? E Deus me daria isso que eu tô pedindo? Não é nem faria, daria o que eu estou pedindo, né? Jamais vou questionar o poder de Deus, né? Senão eu não estaria aqui, estaria no mundo porque eu não acreditaria que ele era capaz de me transformar, né? Pelo amor de Deus. Então, na hora eu lembrei da palavra em que Jesus fala, se até vocês, Deus fala, se até vocês que são maus dão coisas boas pro filho de vocês, imagina eu, que sou santo, puro, maravilhoso, incrível, top das galáxias. Imagina eu não daria. Então, a gente se entender. Um exercício, Vano, não sei se você já fez isso na vida, mas um exercício que eu faço muito na minha vida às vezes, para eu me tocar de quem eu sou, da minha pequenez, é simplesmente me imaginar como Deus, me olhando de cima para um montoeiro de gente, para eu entender o quão insignificante que eu sou. Cara, porque tantas vezes a gente se perde numa vaidade desnecessária, num ego desnecessário, muitas vezes por nos sentirmos atacados e a gente quer contra-atacar, é aquela frase, se me atacar eu vou atacar, então às vezes a gente fica naquele looping maluco de querer se provar o tempo todo, não, porque eu me garanto, porque eu não levo desaforo pra casa, tá totalmente errado, cara. Primeiro, você não é nada, você não serve pra nada, você não é absolutamente nada sem Cristo. Sem Cristo você não é nada. Então, pra gente puxar esse freio de mão e entender quem nós somos, a gente precisa encontrar Jesus primeiro. E isso tudo que a Vanessa falou faz muito link com a palavra que nós falamos no início, de tudo a seu tempo. Porque a gente vai conversar com Deus, nós vamos falar pra Ele tudo que a gente tá sentindo, que Ele já sabe. Mas por que Ele quer que você conte? Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer perceber que você confia nele, você acredita no poder dele de fazer. É simples. Sabe, ele quer te ouvir, ele quer que você ponha pra fora. Porque senão seria muito fácil. Seria muito fácil ele sair dando tudo que todo mundo quer. E aí? E aí, como que você tem um relacionamento? Como que você conhece Deus verdadeiramente se você não tem uma experiência? E como são especiais as experiências que Deus dá pra gente na medida certa pra cada pessoa? Tem gente, eu mesmo, meu maior sonho, por exemplo, é ter tido um encontro que a Sarah Shiva teve quando ela se converteu. Que o céu se abriu, que desceu um espírito, que ela não conseguia se levantar de tanto peso da presença de Cristo. Então, assim, eu gostaria. E as minhas orações são, Deus, aparece aqui, faz alguma coisa, faz acontecer, faz o teto sumir. Mas pode ser que isso não aconteça comigo. Pode ser que isso não aconteça comigo. Mas pode ser que isso aconteça. Isso tudo pode, mas tudo é da vontade de Deus. Né? Sim. Tudo é da vontade de Deus. E aí entra no link do que a gente está falando, porque tudo ao seu tempo determinado debaixo do céu. Aqui Deus fala muito, Salomão fala muito sobre, literalmente, tudo da nossa vida. Nascer, morrer, plantar, colher, né? Então tudo que você faz tem um tempo de colheita. E com Deus é a mesma coisa, porque Ele entende qual é o seu processo, até quando você aguenta, até o quanto você aguenta. Então esse caminho para você chegar até o seu desejo, não é você orou, você sentiu um arrepio, e começou a falar em língua, que amanhã Deus vai te dar porque Ele te deu uma língua estranha ali no momento, você se arrepiou porque você chorou. Não, você tem que persistir, persistir. E essa persistência faz a gente entender que nós não somos nada, que nós não temos controle de nada. Nós não temos controle. E Deus é quem escolhe o momento certo de nos abençoar. Ele vai te dar segundo a vontade dele. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Van? Gente, vamos lembrar o seguinte. Tudo que a gente for pedir, a gente tem que pedir para que seja para a glória de Deus. Se não é para glória, se não vai glorificar o nome de Deus, meu querido, esquece. Você vai secar a sua saliva e Ele não vai te dar. Por quê? Porque você está sendo rebelde. Você está pensando muito mais na sua glória, muito mais na sua vaidade de mostrar para as pessoas que você conseguiu tal coisa que você queria. Nem sempre são coisas materiais. Às vezes são coisas, por exemplo, sei lá, uma inteligência sobrenatural, uma aptidão para fazer tal coisa. Mas aquilo Deus sabe que se Ele te der, você vai, primeiro, se afastar dos caminhos dele, porque você já está seguro naquilo. Você vai querer se sobressair sobre as pessoas, menosprezar outras pessoas, ao invés de ajudar outras pessoas. Quando você ajuda alguém, você está sendo Cristo, ponto. Você está sendo como Jesus. Jesus, ele veio para multiplicar e não para guardar para si.
Esse é o papel que a gente tem que ter, de multiplicar a palavra, multiplicar a gratidão, multiplicar o bem, o servir. E quanto mais a gente serve o outro, mais nós ganhamos de Cristo. Mais nós ganhamos, maior é aquele que serve, maior é o menor. No reino dos céus é literalmente assim. Quem é o menor do reino dos céus é o maior no reino. Então é o melhor, quem é o menor na terra, né, é o maior no reino. Então a gente precisa ter essa humildade para entender. Para entender Bíblia tem que entender humildade. Jesus é humilde, né? Tudo aquilo, Deus se resume em humildade, né? E quando você se perde nisso, você entra no seu corpo normal. Você se torna de novo aquilo que você não queria. E quando você está em contato com Cristo, eu acho que o resumo de tudo que eu estou vivendo quando eu estou ligado com Cristo, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, eu sou leve, eu sou simples, eu sou básico, eu não tenho frescuras de vontades, digo de vontades da vida, não tô falando de sexualidade, tá, gente? Tô falando da vida. Jesus é simples, Jesus é leve, Jesus é básico, Jesus é objetivo, ele é claro, entende? As relações ficam fáceis, as relações são fáceis. Né? As relações das pessoas são fáceis, você não guarda rancor, você não guarda mágoas, e se guardar é fácil de tirar, porque você já tá ali, deixa, sabe? Eu libero perdão, tá tudo bem, tá tudo certo, página que vira. E quando a gente se desliga um pouco, começa a vir aquele ódio, aquela coisa, eu odeio, não gosto, não vou fazer, não quero assim, eu quero que vejam, eu quero mostrar mesmo para que as pessoas me aplaudam. A vida não é essa, gente, a gente não tá aqui pra isso, sabe? Começa a ter esse olhar divino de Deus mesmo, olhar por cima e ver o quão nada você é, porque você é nada, é isso que você é nada, mas com Cristo você é tudo, porque no mundo espiritual é isso que importa, é o mundo espiritual, porque é lá, o nosso lugar é lá, não é aqui. Então aqui você não é nada, é simples assim. Então tira de você essa capa de superioridade e começa a entender que você realmente deveria se vestir de pano de saco. Porque é isso. Antigamente, no Velho Testamento, quando você queria mostrar pra Deus a sua humilhação, é você se rasgar suas vestes e colocar um pano de saco. Pano de saco é um saco de lixo. Entende? Você não vai fazer isso hoje, mas você vai rasgar o seu coração. É totalmente diferente. Entende? É diferente, no fim das contas, é a mesma. Van. Sim, com certeza. Porque quando a gente caminha com Cristo e mais próximo, mais perto, é como você está falando. A gente sabe ouvir mais, calar mais, né? Sabe? Passar por uma situação e parar de querer comentar, fofocar, né? A gente andando com Cristo, a gente deixa os maus costumes, né? E nós não estamos dizendo nem das coisas mais pesadas, dessas pequenas coisas. Como você disse lá atrás, é largar, né? Não é só largar um vício que é pesado, um vício em drogas, um vício de bebida, né? Uma vida diferente, né? De que uma pessoa que vive uma homossexualidade ou uma vida de outro coisas, né? Mas pequenas coisas, sabe? Porque viver com Cristo você deixa pequenos hábitos, que são hábitos que te destroem, que te levam para perdição. Porque tudo começa pequeno, nada começa grande na vida da gente. E a gente vai sempre deixando, tudo bem. Não, é só uma fofoquinha, né? É só, não, é tudo tranquilo. E aí quando você vai ver, quando junta tudo, tá te levando pro inferno, tá te levando para uma vida que nem você mesmo quer viver. Quando você para, pensa, reflete, você fala, não é possível que eu tô vivendo isso. Que eu tô vivendo? Né, débil mental eu sou, quão idiota eu sou, né, de estar vivendo dessa forma. Eu fiz isso, eu falei isso de fulano, eu tratei pessoas dessa forma, né? Quando para pra pensar, você mesmo vai dizer isso. Mas, quando você anda com Cristo, Ele vai transformando a sua vida. E a transformação é de dentro para fora. Não é transformação assim, no visual do que para todo mundo ver. É íntimo, é por dentro. Então a gente vai vivendo aquela transformação, entendendo que Ele fez por mim, né? O que Ele fez por mim, sem eu merecer, como o John falou, que nós não somos nada. E Ele fez tudo por mim e por você.
mesmo sem merecermos. Ele fez tudo o que ele fez, descendo aqui à terra, né? Tudo o que ele fez foi por mim e por você. Jesus não precisava de nada disso. Ele não precisava se despir da sua glória, né? Do seu reino. Mas ele fez isso por amor. E aí, quando a gente reconhece esse amor e anda com ele, a gente se torna pessoas melhores. Porque às vezes a gente pensa que só é uma coisa que só a terapia faz. Não, a terapia é muito bom, é importante, porque a gente precisa cuidar do espiritual, da mente, da alma, do corpo, de tudo. A gente precisa cuidar, é importante, a terapia é muito importante. Mas Jesus é além da terapia. Ele é além. Então, quando a gente anda com ele, a nossa vida é transformada no dia a dia. Todos os dias, porque é uma constância, não é nada, ele me transformou agora e pra sempre eu vou ser, né? Não, é uma caminhada, é uma conquista todos os dias, né, John? Todos os dias conquistando, avançando, aí caio, tropeço, e aí às vezes eu caio e quero ficar lá onde eu caí. Tem essa também, a gente cai, a gente quer ficar lá, a gente não quer se levantar, a gente não quer avançar, né? Não só isso, não é só na vida espiritual, a gente se conhece, a gente sabe que a gente é assim, é a nossa alma pecadora que é, né? Que é assim, e aí quer ficar lá, mas aí tá lá Jesus esperando você decidir, porque Jesus é educado, ele não ultrapassa limites e vontades, né? E ele tá lá te esperando até você olhar e falar: Jesus, eu preciso. Você precisa dizer, você precisa. Jesus, ele fez todo aquele sacrifício por mim e por você, mas você precisa dizer que quer, que você aceita o que ele fez por mim e por você. Porque não adianta. Eu sei que ele morreu. Tudo bem. Mas você quer ser atingido e restaurado e viver o que ele fez por você? Você aceita o que ele fez por mim, por você? É nesse ponto que está a questão. Aceita o que ele fez por você? Deixa ele transformar a sua vida, que aí você vai viver esse novo e vivo caminho que é Cristo. É muito maravilhoso, né, John? Eu acho também, principalmente, isso me fez lembrar a palavra que ele fala pra gente que nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Isso é muito especial, porque me faz lembrar momentos que eu questionei se eu era amado por Cristo. E a Vanessa sabe disso, essa época. Eu acho que Deus não me ama, porque ele não faz, ele não age, eu não sinto, eu não vejo, eu não escuto, parece que eu tô parado. E eu não sei se ele me ama tanto assim, porque existem pessoas melhores do que eu, mais entregues do que eu, né? Então são palavras que vêm aqui, ó, no seu ouvidinho, que não são nada bons. E são palavras que a gente já sabe de onde vem. Entendeu? Que já vem direto do inferno. E isso é muito importante. Ter pessoas do nosso lado. Eu tenho amigos maravilhosos na minha vida. Graças a Deus, tem uma coisa que eu dou graças a Deus, são das pessoas que ele coloca na minha vida. Então, isso tudo que a gente tá falando, que a Vanessa falou, sobre a gente se livrar de fofocas, se livrar de grupinhos. Quando você tá com Cristo, você se sente incômodo. Você se sente incomodado de abrir a sua boca para falar. E outro pensamento que eu espero que vocês tenham, porque é o mínimo do caráter. Você pensar, eu quero que façam comigo o que eu tô fazendo com fulano. É o primeiro pensamento. Ou seja, esse episódio de hoje, né, é só de conselho. Eu tô me sentindo Salomão aqui. Eu tô me baseando em Salomão pra dar conselhos como Salomão. Mas a gente aqui tá fazendo... também, né? Dar conselhos pra nós mesmos pegarmos pra nós mesmos. Com certeza. Eu tô aqui falando, mas eu tô me vendo aqui levando tapa na cara o tempo todo. Porque, como a Vanessa falou, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos que sem Cristo, essa pessoa que nós somos não vale nada e é péssima. Imagina quantas pessoas não estariam mais do nosso lado se a gente fosse quem nós queríamos ser. Né? Seria muito complicado. Muito complicado. Então, resumindo, cuidado com as pessoas que estão do seu lado.
Cuidado com as pessoas que estão do seu lado, não é pelo que elas podem fazer com você, mas é quem elas influenciam você ser, né? Porque faça literalmente uma varredura. Se você tem liberdade pra fofocar mesmo, fofocar de um jeito muito mal, fofoca de qualquer forma, mas de um jeito muito mal, contra alguém, para alguém, essa pessoa não deveria estar do seu lado, não é esse tipo de pessoa que deveria estar do seu lado. Eu vou contar um testemunho aqui que vai expor a Vanessa. Mas a Vanessa é uma pessoa que eu me constranjo de querer contar alguma coisa porque não é dela. Fofocar, comentar, ficar falando, não é dela. Então, eu e a Vanessa somos muito amigos. Então, às vezes eu quero comentar alguma coisa com a Vanessa que eu falo, não vou comentar, imagina, não faz nem sentido eu falar isso pra Vanessa. Como é que eu vou contar pra Vanessa? Vai parecer fofoca. E aí, algumas vezes, eu já fui contar e a Vanessa só falou, interessante, que pena, né? Acabou ali. Você fica sem graça, eu fico sem graça. Falo, gente, eu falei, meu Deus, eu não deveria nem ter falado, que eu podia ter ficado sem essa. Porque eu esperava que a Vanessa fosse estender o assunto e não aconteceu. Então, ali eu tive mais, eu já conheço a Vanessa desde sempre, mas são nesses detalhes, gente, são nesses detalhes que você tem certeza que é o tipo de pessoa que tem que estar do seu lado. Porque é essa pessoa que te transforma em alguém melhor. É essa pessoa que faz te inspirar, tirar de dentro de você algo bom. Porque é isso que Jesus prega, sabe? Antes de você querer julgar alguém, falar de alguém, olhe pra si. Quem é você na fila do pão, cara? Tu não é nada. Então, assim, toma cuidado com a tua língua. E isso serve pra mim, serve pra você que tá me assistindo. Então, nós não somos diferentes. Eu não sou diferente de você porque eu tô aqui na tela do YouTube. Pelo contrário, eu sou tão parecido com você. Porque nós somos feitos de carne. Nós viemos do mesma origem, que é do pecado. Mas nós temos um Deus que aí muda eu e você. Ou você escolhe ou você não escolhe. Eu escolhi. Agora fica na sua mão escolher também, né? Então, pra finalizar a minha fala, cuidado com quem anda do seu lado. Se você tem uma pessoa do seu lado que você tem abertura pra sugerir uma melhoria, maravilha, se essa pessoa quer mudar com você. Eu tenho vários amigos que eu falo, gente, vamos melhorar. A partir de amanhã a gente não faz mais tal coisa, a partir de amanhã a gente não pensa mais tal coisa. E eles estão super abertos. Agora, aquela galera resistente, sai fora, irmão. Sai fora, aquilo dali não é pra gente. Gente, quem? Cristãos, que quer seguir Jesus, que quer melhorar, que quer avançar. Não é pra gente, se afasta. Se afasta, não é mais menosprezar ou deixar de lado, eu sou melhor do que você. Não é isso, mas se afasta de conviver. Você não precisa conviver, porque você é uma média das pessoas que você anda. Me diga quem você anda, me diga o que você escuta, o que você assiste, que eu digo quem você é. A meu ver, né? Porque querendo ou não, é essa a vida. Né, minha filha? É verdade, não que como você falou, né, dessa questão, não que foi sempre assim, né, já houve épocas em que eu já ouvi fofocas e comentei, mas hoje eu não consigo mais, é uma coisa assim, porque assim, o que adianta, né, isso vai melhorar aquela pessoa, o que eu vou falar dela, o que vamos comentar dela, porque às vezes você tá comentando é uma coisa, mas a gente começar, aí a gente não para mais. E eu aprendi com o tempo, andando com Cristo, que isso não é bom, não é agradável e não vai acrescentar em nada, né? Então eu peço a Deus que sejamos melhores a cada dia, para que a gente saia fora disso, porque ninguém gosta que ninguém fale de você mesmo. Mas falar da outra pessoa é confortável. Tudo bem? Então não bate. Não bate. Se você não gosta que falam de você, então não fale de ninguém também, né? Não fale com segundas intenções daquela pessoa, porque você também não gostaria que falassem de você dessa forma. Então eu acho que é o mínimo, né? Como você falou, Jesus é básico, a palavra de Deus é básica, é o mínimo. É o mínimo que a gente deve fazer e que a gente às vezes finge que não tá entendendo, né? Se faz de besta ali nessa situação. E não é verdade, a gente tá consciente do que a gente tá fazendo e a gente faz. Porque a gente não tem vergonha. Não tem vergonha. Mas, não, porque é que nem o Joe tava falando, se afasta, não sei o que, porque vocês vivem com Cristo, que é crente, se acham. Não é isso. Né? Ele está dizendo sobre relação, de você se relacionar com pessoas diariamente. Você tem que se
relacionar com pessoas que te acrescentam, né? Pessoas que te trazem coisas boas, que possam te acrescentar ali. E não quando a pessoa não te acrescenta nada, muito pelo contrário, ela te tira, né, muitas coisas através de atitudes, de coisas. Então você precisa se afastar, sim, não deixando de amar, de respeitar e de ter, né, sentimentos de amizade até pela pessoa, mas é outra coisa. Não é uma questão, né? Não é essa questão que o John quis dizer aqui. E eu creio que todos vocês entenderam, mas é uma questão mesmo de saber o que você quer. Você só chega, né, aonde você sabe que quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você não tem direção, você não sabe por onde ir, né? E pessoas que não querem chegar ao mesmo lugar que você, não tem como andar junto, porque existem caminhos, né? Eu quero chegar no fim desse caminho aqui, mas esse fulano que anda comigo quer ir por esse. Não tem como andar junto, não tem como. Então a gente precisa entender que a caminhada com Cristo requer renúncias também, mas não num sentido preconceituoso de renunciar a ninguém, né? Mas de amar a todos, mas que a caminhada nem sempre é para todos juntos. A caminhada é para quem quer o mesmo objetivo, não é mesmo, John? Exatamente, estou procurando aqui uma palavra que fala exatamente disso, que aí as pessoas vão entender. Gente, isso que a Vanessa falou e que eu falei, nada mais é do que relacionamento de pessoas, né? De pessoa crente, não crente. Pessoas. Seres humanos. Tá bom? Aí, Salmo 1. Salmo 1, básico, todo mundo conhece, mas a gente esquece muitas das vezes, tá? Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na ronda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Olha aí, Deus falando mais uma vez sobre o tempo, tá? E suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, quando você está... O conselho aqui é simples, não se junte a essas pessoas pecadoras, de línguas más, que te levam, que te apressam a fazer coisas más, a falar coisas más, a serem pessoas más. É disso que a gente está falando. E isso inclui crente também, porque tem muito crente, né, Van? Então, em resumo do que a Vanessa, do que eu falei, é literalmente relacionamento de pessoas e não de placas, entende? Então, gente, fica esse conselho, né? Acorda pra vida, olha quem está do teu lado. Porque às vezes a gente tem amizades de diferentes religiões. E às vezes a pessoa que não é da sua religião te acrescenta muito mais do que uma pessoa que está ali na tua igreja, né? Seguindo ali o mesmo caminho. Às vezes aquela pessoa não tem a mesma intensidade de viver a palavra de Deus e ela não te acrescenta como uma pessoa que pensa, né, em si, que quer conquistar, quer avançar na vida. Então não queremos dizer nada sobre religião, sobre pessoas sendo crente, sendo cristã, sendo católica, sendo isso, sendo aquilo. Não importa. Nós amamos a todos vocês, né, como Cristo amou a todo mundo, porque o que a gente tem falado aqui nessa live sobre o sacrifício de Jesus não foi só por mim, nem pelas pessoas que são cristãos, foi por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade. A diferença é quem aceitou o sacrifício de Cristo, né? Então é sobre pessoas, né, John? Exatamente. E da minha parte, eu acredito que os meus conselhos, né, de Salomão ficam aqui, agora vão ser os conselhos do John. E Van, se você quiser dar mais algum conselho, fica à vontade. Mas, em resumo, gente, foi maravilhoso ter essa quase uma hora aí de papo com vocês.
Comenta aqui o que vocês acharam desses pensamentos, o que vocês têm para acrescentar, às vezes até colocar como uma crítica, olha, eu acredito que não é bem assim, a gente pode conversar, estamos abertos aqui para isso. Eu acho que a evolução humana é baseada também nessas trocas de conceitos que a gente acredita, desacredita, eu acho que é certo, é errado, mas no final das contas, é seguir isso daqui, a Bíblia. Se a gente seguir a Bíblia, a gente não erra, tá? Então, esses achismos, muitas vezes, eles não estão baseados aqui. E se não estão baseados aqui, eu descarto, tá bom? Agora, se você vier com um conselho baseado aqui, aí, meu irmão, eu coloco no meu coração e você é meu novo amigo. Então, Van, é sempre muito bom estar aqui com você. Eu amo sempre ter gente muito mais inteligente do que eu. E eu tô morrendo de saudade de você, amo você em Cristo, amo vocês que estão nos assistindo também em Cristo Jesus. Fiquem aí com esse episódio, mande pra quem vocês quiserem, nos sigam nas redes sociais, que é muito importante, repassem para outras pessoas, porque esse é o ID de Jesus, ID levar o evangelho a toda criatura. É verdade. Até os confins da terra. Para que todos saibam. Porque quando você conhece esse amor, você quer espalhar para todos. Para que todos também possam viver o que nós vivemos em Cristo. E não que seja fácil. A vida com Cristo não é fácil. Muito pelo contrário de que a maioria das pessoas acham ou pensam ou falam até. Viver com Cristo não é fácil, né? Mas com Ele é mais fácil. É sempre um prazer estarmos aqui, né, falando de Cristo e conversando e batendo esse papo delicioso. E estamos aqui sempre, porque somos o Pod Live e estamos aqui para você e por você. É isso aí. Um beijão, Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Um beijo.